Isso é bom. E você me contou uma novidade, falou que a cirurgia plástica agora ela foi permitida, né? A cirurgia eletiva. Explica pra gente Isso. isso, Então, de que assim, forma? tá. Então, você já me apresentou, mas posso colocar um pouquinho mais sobre mim, para quem estiver entrando e Com não certeza. conhece, né? Sou formado pela Unicamp, onde eu também fiz a especialização em cirurgia geral, cirurgia plástica, fiz mestrado, trabalhei um período como professor voluntário. Hoje só me dedico à clínica privada, né? Não tenho nenhum outro tipo de trabalho, vínculo empregatício, somente a cirurgia plástica privada. Estamos aí com 21 anos esse ano exercendo a profissão. Todo esse tempo aqui em São Bernardo, morei um tempo em Campinas, mas trabalhando aqui, né? E vamos nessa, né? Bom, o que você me perguntou, realmente as cirurgias eletivas, não só plásticas, elas estão liberadas agora, né? Inicialmente, quando teve essa notificação de pandemia, realmente ainda não sabia muito, melhor, nada sobre o vírus, disseminação, gravidade, difusão. Então, parou-se tudo, né? Hoje a gente já está, as entidades de saúde, de vigilância já têm um mapeamento melhor disso. As doenças não podem parar de ser tratadas, a gente vai perceber que vai ter um aumento dos casos de diagnóstico de câncer um pouco mais avançado. Tem tido muitos casos de infartos que as pessoas já chegam com infarto instalado e não um infarto inicial, como era a maioria das vezes, né? Então, o pessoal está vendo que a vida continua, né? E não sabemos, inclusive, se a gente realmente vai se livrar do vírus, né? Ou se a gente vai ter que aprender a conviver com ele, como foi o caso do vírus da AIDS, que não tem cura, como é o caso do vírus da herpes, que não tem cura. Esperamos que surja uma vacina, que ele tenha sazonalidade, mas tem grande probabilidade da gente ter que conviver com ele anualmente, como a gente convive com H1N1, mesmo tendo vacina, com outros quadros virais, gripais, né? Então, o que você tem que estabelecer são fluxos seguros, né? Então, hoje a cirurgia eletiva está liberada. O objetivo é que o paciente seja melhor triado, né? Para mim não foi novidade. Eu já não fazia cirurgias muito grandes, lipo, abdômen, mama, cirurgia com mais de 6 horas, eu há anos parei de fazer, então a gente associa 2 cirurgias no máximo, ou cirurgias pequenas, mas sempre buscando uma tranquilidade de tempo, etc. e tal. Então, agora, com essas novas diretrizes, a gente faz uma classificação desse paciente, que leva em conta seu risco anestesiológico, seu peso, o tamanho da cirurgia, o tempo da cirurgia, riscos de trombose desse paciente, número de cirurgias associadas. Então, de acordo com a classificação desse paciente da cirurgia, do grau de risco, a cirurgia pode ser executada. O que se tem feito é que o ideal seja que o paciente seja devidamente orientado, ele assina um termo específico para a cirurgia em tempos de infecção, de Covid. O que tem esse termo? Ele mostrando que ele está ciente, que ele está fazendo uma época que a gente tem um surto, uma epidemia de Covid. Na verdade, os riscos eles são relativamente parecidos ao você pegar um quadro de H1N1 pós-cirúrgico, só que nunca foi essa panaceia, porque a gente não vivia um quadro de pandemia ou epidemia, apesar da sazonalidade e do alto risco da gripe, do H1N1, né? Então, a gente classifica esse paciente. O que a gente está orientando hoje? A gente tem que buscar instituições que tenham um fluxo Covid-frio ou que elas sejam eminentemente Covid-frio. O que é isso?
Isso eu ia perguntar se essas cirurgias são feitas nos mesmos hospitais onde se trata a Covid. Isso, ela até pode ser feita no mesmo hospital, contanto que o hospital adquira fluxos, que o paciente que está internado com Covid, o pessoal que trabalha, o pessoal que visita, não cruze com os pacientes e os visitantes dos pacientes que estão indo para uma cirurgia eletiva. Então, você tem que isolar elevadores, separar esse fluxo, a entrada do paciente. Então, tem que ser uma circulação distinta. Alguns hospitais conseguem se preparar bem para isso, por ter várias portarias, eles separam alas inteiras, tem hospitais grandes que têm 2, 3 centros cirúrgicos, eles separam os centros cirúrgicos. Então, isso é possível. Tem hospitais que têm uma dificuldade em separar isso. Aqui na região, por exemplo, a Rede D'Or está direcionando muitos casos eletivos para o IFOR. Por quê? O IFOR é um hospital que o pronto-socorro dele é um pronto-socorro de fraturas, né? Então, você não chega a paciente com Covid. Os pacientes que vão ser operados, cirurgias eletivas, eles são testados. A equipe médica, a equipe anestésica está sendo testada. O paciente precisa fazer tomografia antes, para caso a testagem seja negativa, se averiguar se não tem nenhum quadro pulmonar. E aí sim ele é elegível para essa cirurgia. Então, o número de cirurgias baixou, ele baixa mesmo nesses hospitais, o fluxo é diferente. A chance de você cruzar com alguém com Covid se torna menor, talvez, do que você ir no mercado, porque está todo mundo testado ali. Eventualmente, você vai ter o acompanhante de alguém, que pode ser um portador assintomático, mas também não dá para você testar o acompanhante que vai entrar no hospital. Mas é visto se ele não tem sintoma, é medido a temperatura. Então, é possível essa retomada com um grande grau de segurança, né? Tá, então, se eu vou fazer a cirurgia, eu já sou testada antes, e esse resultado já sai rápido. Antes de entrar no hospital, você tem que ser testada. Na verdade, a testagem depende de cada hospital, o protocolo que cada hospital adota, o número de dias antes, quanto tempo ele tem o resultado, mas o importante é isso, é fazer a testagem. Esse paciente, a partir desse momento de testagem, ou já antes de operar, ele tem um resguardo maior, cumprir uma quarentena. No pós-operatório, ele tem que cumprir pelo menos 14 dias, uma quarentena mais rígida, né? A fim de que ele não adquira, não se contamine com o Covid no pós-operatório. Né? Tá, então o que muda no pós-operatório? A grande maioria das pessoas que se contaminem, elas não vão ter nem sintomas, né? Isso é o mesmo paradigma aí, a mesma projeção da população no geral. Só que numa cirurgia grande, que talvez essa pessoa não tivesse sintomas, se ela já foi muito esfoliada pela cirurgia, anemizou muito, perdeu muita proteína, perdeu sangue, tem todo aquele desequilíbrio, o organismo sofre um estresse enorme, ela fica mais suscetível a um agravamento dessa infecção. Por isso, a gente tem que restringir a cirurgia e não ser cirurgias muito grandes, né? Então, no caso de uma abdominoplastia... Sim, uma abdominoplastia até dá. Uma abdominoplastia com lipo, se a lipo não for grande demais, se essa paciente não for uma paciente com comorbidades, que o risco anestésico dela seja elevado, que o risco de trombose dela seja elevado, é possível que ela ainda fique num grau seguro. Então, uma paciente, vamos pôr, relativamente jovem, não obesa, sem nenhuma doença associada, que vai fazer uma lipo média, uma plástica do abdômen. Se ela não tiver nenhum outro fator a mais, a pontuação que ela ganha na avaliação de risco ainda a mantém num grau seguro, né? Pode ser feito. Agora, abdômen, mama e lipo. Você já vai demandar um tempo muito grande de cirurgia, você já está associando cirurgia maior ainda. Então, essa paciente, mesmo sem comorbidades, a probabilidade dela cair num grau de risco um pouquinho mais elevado é grande. Então, aí é preferível que essa pessoa ou divida as cirurgias, fracione, faça primeiro uma, daqui a um tempo outro, ou aguarde esse período de mais incertezas aí, que já estamos caminhando, né? Que isso melhore, né?
Ó, tem uma pergunta aqui, até que idade que pode ser feita a abdominoplastia? Tem de Idade regra? máxima? Não, assim, a pessoa tem que estar rígida. Hoje esse paradigma da idade foi por terra, né? Quando a gente era criança, nossos avós com 50 e poucos anos, eles tinham cara de vô, de vó, já eram tudo diabético, hipertenso, andavam Ah, por eu tenho aí sem cabelo 51. branco, né? Eu E tenho tinha-se um 51. medo enorme, tinha-se um medo enorme que as anestesias elas tinham muito mais efeitos colaterais, elas eram muito menos específicas. Uma pessoa operava, ela ficava 3, 4 dias internada, 2 dias se recuperando da anestesia. Hoje, o importante é o estado de saúde da pessoa e a condição. Se é uma pessoa com 70 anos, mas ela não tem quase comorbidades, ela não fuma, ela não tem pneumopatias, ela está rígida, saudável, pode até ter uma outra coisinha ali, um hipotiroidismo, algum outro problema de saúde, ela pode fazer. Agora, uma pessoa de 70 anos, tabagista, e tem uma pneumopatia, já não pode não ser conveniente, né? Então, ela tem que passar por uma avaliação mais rigorosa, né? Tá. E o que que mudou nos protocolos, tanto cirúrgicos quanto pós-cirúrgicos, os procedimentos? O que que mudou? Então, da cirurgia em si, todo o processo de seleção do paciente, você tem hoje nesse protocolo o exame para avaliação se ele tem é um paciente que pode estar com Covid, então a sorologia dele, a testagem, a tomografia de tórax em alguns casos, isso depende de cada hospital. Essa triagem maior, que para mim não é novidade, alguns colegas fazem cirurgias maiores que agora realmente terão mais dificuldade. Então, você restringe mais, né? O paciente já era quase revirado do avesso com o exame, agora você tem que ter um pouco mais de cautela. No pós-operatório tem essa restrição do contato, né? Ele mantém um isolamento, um distanciamento social mais rigoroso, até ele estar relativamente recuperado, a gente considera isso com 14 dias, né? Cirurgias menores, a gente tem procurado até que o paciente não fique no hospital, para também, apesar de ser Covid-free, diminuir a exposição dele ali, né? Mas, de resto, não tem grandes novidades, a não ser a diminuição do porte da cirurgia, né? Aí depois continua aquele protocolo de pontos e os cuidados, você vê Isso a tudo clínica, igual. né? No intraoperatório, tem alguns protocolos diferentes agora. A hora que o anestesista vai fazer anestesia geral e intuba paciente, alguns hospitais pedem que todo mundo saia da sala, fica só ele e um técnico. Além da máscara, eles usam o protetor facial, usam técnicas para diminuir o ar expirado desse paciente para o ambiente, para diminuir o risco de um paciente, eventualmente, um falso negativo, alguém que os exames deram negativo, mas ele é um portador sintomático ali do vírus, esteja espalhando esse vírus para a equipe hospitalar e médica. Né? Fizeram uma pergunta aqui que eu não nem sabia que tinha lipo 3D. O que é isso? Então, lipo é lipo, né? Tudo é lipo, você pode encontrar várias formas de se fazer, vários métodos, uso de várias tecnologias distintas. Você pode atacar mais a gordura só profunda, atacar a gordura profunda e superficial. Na verdade, a ideia dessa lipo 3D é uma lipo que usa o Vaser, né, que é um aparelho tecnológico para lipo, e que ele tem um objetivo de tirar um pouco mais da gordura superficial e fazer a marcação muscular, né? Então, ficar mais definida a musculatura. A grande verdade é que isso funciona bem para quem tem o músculo desenvolvido e definido, né? Então, o Vaser, não é o laser, o Vaser, ele vai fazer uma lipo mais superficial e vai expor mais essa marcação da musculatura. Mas, ao mesmo tempo, você tem o risco de marcar também a fibrose, os nódulos, as irregularidades. Então, assim, ele é uma lipo que alguns apregoam muito boa para homens, que às vezes são musculosos, mas não conseguem
a definição dessa musculatura na pele, tá? Eu não vejo como uma salvação, acho que o risco de irregularidade não compensa. Uma lipo, independente do método, seja lipo ultrassônica, seja lipo com laser, seja lipo vibratória, seja lipo convencional, ela deve preservar alguns princípios. Eu acho que a gordura superficial deve buscar ser preservada, que é a que mantém melhor elasticidade da pele, melhor tônus, diminui a chance de manchas e irregularidade na pele, né? Eu uso muito a lipo vibratória, tá? É uma técnica, não quer dizer que minha lipo vá ficar melhor do que a lipo de um colega que não usa o vibro. E tenho associado bastante o laser para os pacientes que têm uma maior tendência de flacidez. A gente faz uma aplicação do laser subdérmica, o IAG laser, que visa dar um estímulo com aquecimento do maior afluxo de células de cicatriz e uma melhora no tônus dessa pele, produzindo mais colágeno. Esse Mas laser não é aquele... uma condição, não quer dizer que uma lipo com laser vai ser superior. Ela tem indicações, algumas pessoas se beneficiam, outras não vão ter grande diferença. Eu me apresentaram já num evento um laser que ele cauteriza já, então fala que o tempo é menor e a recuperação mais rápida. Ele pode diminuir um pouco dor, ele pode... Eu não acho que o tempo diminui, ele não diminui, na minha opinião, porque assim, você aplica o laser, tem alguns diferentes, tá? Mas normalmente quando você aplica o laser, você não está fazendo a lipo, tá? E de certa forma, a pessoa pode ter menos dor, mas algumas vezes ela tem mais edema, porque você está agredindo esse tecido mecanicamente e com um estímulo térmico, né? Então, tem pacientes que têm um edema maior. Existem alguns riscos, dependendo da aplicação, muito superficial, pode provocar queimadura, mancha na pele, são riscos do processo. Então, é uma tecnologia a mais que pode trazer algum benefício para algumas pessoas, né? E a lipo 3D, ou lipo Ultra HD, na verdade, ela visa você ganhar essa definição do plano muscular, afinando mais ainda a superfície. Em alguns casos extremos, tentam simular o desenho do músculo na gordura. Aí são aberrações, desculpa, na minha opinião. Porque daí não adianta a pessoa ficar com a barriga tanquinho e o resto tudo flácido, né? Exatamente. E outra, qualquer processo Se o shape não acompanha. emagrece, como ela ficou com uma camada muito fina, essa irregularidade pode ficar muito mais perceptível. Na verdade, toda lipo tem formação de tecido cicatricial embaixo, que são as fibroses. A ideia é que essa fibrose seja minimizada, né, para não fazer relevo nos nódulos, etc. e tal, mas o processo de cicatrização é esse, ele tem que ser bem direcionado, né? Perguntaram aí também sobre prótese mamária. Ela tem que ser trocada? E o perfil alto é o mais indicado? Então vamos lá. Ou cada caso... Cada caso um caso. Então vamos primeiro na troca da prótese. Hoje em dia não existe mais prazo de troca. Anos atrás se falava, 10 anos você vai trocar sua prótese. Isso era uma coisa estimada, ninguém tinha isso exato. O tempo passou, viram que muitas dessas próteses permaneciam intactas, as próteses foram ganhando, os implantes foram ganhando mais tecnologia. Então, hoje o que a gente fala? Não tem prazo de necessidade de troca. O que determina a necessidade de troca é uma interação do organismo com o implante, tá? Isso pode ser trocado em 5 anos, em 10 anos, em 20, em 50. A pessoa pode morrer com o implante aí. Tudo depende de trauma, tudo depende da qualidade do implante e da reação do organismo dela. Então, em princípio, você põe um implante que pode não precisar ser trocado, mas não tem como garantir que não vai precisar ser trocado. E o momento de se efetuar essa troca, a paciente percebe, ela tem dor, ela pode ter endurecimento, ela pode ter acúmulo de líquido. Outro momento bom para a troca do implante é quando a pessoa está insatisfeita com a mama dela, ela precisa mexer,
e aí ela vai mexer numa mama que a prótese já tem ali 10 anos, ou seja, não tem lógica você preservar aquela prótese, manter, compensa mais você já pôr uma prótese nova e evitar que ela precise mexer nisso tão brevemente, né? A outra pergunta era quanto ao implante. O perfil do implante ele passa pela escolha do médico, pela estrutura do paciente, pelo volume de mama que o paciente quer. As pessoas muitas vezes se enganam, acham que quando elas vão pôr um perfil alto, ou elas vão pôr um perfil super alto, isso quer dizer que é mais o colo mais alto. Veja, perfil alto. Perfil alto não é o quanto o implante é alto no colo, é o quanto ele é projetado para frente. Então, o mesmo volume de prótese, uma prótese baixa, alta, super alta, o que você está dizendo? A prótese baixa, ela projeta menos, mas ela é mais larga. A prótese alta, ela projeta mais, mas ela é mais estreita. A super alta, ela é mais estreita ainda. Então, uma pessoa de tórax largo, se ela põe uma prótese não muito volumosa, super alta, ela pode ter uma distância grande entre as mamas, porque a prótese ela tem que ocupar o centro daquele lado do tórax para que o mamilo ocupe o centro da prótese, a maior projeção. Então, essa pessoa pode ter um afastamento maior da mama pela escolha de uma prótese super alta. Se ela pusesse uma prótese alta, como a base dela, a área que ela ocupa é maior, ela chegaria mais próxima uma da outra, né? Então, porque às vezes, como? às vezes uma pessoa colocou 200 e poucos ml, a outra 400, mas pelo tipo físico Isso, fica depende da parecido. estrutura dela, da estrutura torácica, da altura. Então, uma moça com tórax estreitinho, não adianta pôr uma prótese, um pastelzão, uma pizza de lag pouco projetada, que vai lá nas costas dela. Então, aí você tem que pegar uma prótese mais estreitinha para caber naquele tórax e mais projetada, né? Tá? Então, Porque assim, na minha opinião, isso é uma coisa que às vezes vendem para o paciente como o bom, o fantástico é você ter tal perfil. Veja, depende do volume que o paciente vai pôr, né? Se ela vai pôr um volume pequeno, ela não precisa de um perfil muito grande, ela pode se beneficiar mais de uma prótese, às vezes, um pouco mais baixa, que deixe mais marcado o centro, dê um pouco mais de colo. Quanto maior a base, mais alto em todas as dimensões a prótese vai, só não para frente, né? Então, o perfil alto, na verdade, é alto quando está deitado, né? A torrinha que fica. Aí é o super alto, a torrinha maior, mas não quer dizer que o colo é maior. Com o sutiã, todas vão ficar boas, bonitas. A questão é na hora que põe um biquíni tenda, ou tá sem, ou quer usar uma blusinha sem, o quanto vai ter de colo ou não, né? de tempos em tempos vai tendo aquela tendência, né? Antes eram grandes, hoje as pessoas estão optando por um menor. Como que está a busca, a procura? Cada vez a coisa está partindo para um menor modismo, né? A gente entende assim que hoje as pessoas estão respeitando mais as vontades de cada um, os desejos de cada um, com menos apologia ou escravidão a uma regra, a uma moda, né? Então a gente vê meninas hoje que querem só suspender a mama sem silicone. Claro que o silicone continua sendo uma preferência, mas não é mais unânime, muito grandes. Claro, inicialmente elas eram menores, elas cresceram um bocado, né, no volume. Hoje já está bem mais eclético. Tem aquelas que vêm convictas, que querem um volume maior, tem aquelas que querem algo mais modesto. O problema é que a escolha do volume ele passa por um certo preconceito da própria pessoa quanto a números, né? Às vezes ela vê uma pessoa que ela só conhece por foto, uma pessoa baixinha, que tem 250 ml de silicone, ela acha que a mama da pessoa é enorme, só que ela tem quase o dobro da altura, o dobro de estrutura torácica e acha que aquilo, a mesma prótese vai ficar enorme nela, né? Então, as pessoas precisam assumir mais o que elas querem para serem felizes, né? Não tentar copiar os outros, né? Sim. E a de bumbum, as próteses dinâmicas, ainda tá essa busca que teve uma febre, né? Essa é uma área bem sazonal. O bumbum é uma preferência, às vezes, do brasileiro, né?
Mas se consegue resultados muito bons com implante de gordura, com a lipoescultura, né? A gente consegue resultados. Tem várias pacientes que a gente indicou antes de pensar numa prótese glútea o enxerto de gordura, porque a hora que você tira a cintura, você diminui o cinturamento, estreita a cintura, aumenta o cinturamento, o bumbum já salienta, aí você ainda aproveita essa gordura e põe no bumbum, são resultados bem mais naturais. Prótese glúteo tem seu lugar, tem um público não tão grande quanto a prótese de mama, é um público mais modesto, e é uma cirurgia que, em comparação à prótese de mama, ela tem um índice de complicação um bocadinho maior, né? Então, ela acaba que ela tem uma busca menor, as pessoas realmente acham que têm mais medo da prótese glútea. Então, tem alguns colegas que se super especializam, só faço prótese glútea, esse colega tem um movimento grande, mas hoje em dia ela deu uma boa diminuída nos consultórios. Você tem poucas próteses realmente licenciadas para o glúteo, fabricadas para o glúteo. É muito frequente, muito comum alguns colegas porem prótese de mama no glúteo. A resistência dessa prótese é menor, né? A prótese para o glúteo, ela o gel tem uma consistência diferente, o invólucro dele tem uma dimensão diferente, o custo é outro, mas tem muitas mulheres que põem a prótese de mama no glúteo, talvez uma sem nem saberem que estão pondo, e você vê muitos casos extremamente artificiais, né? Que é aquela coisa que a pessoa anda, você vê mesmo submuscular que tem o implante ali, principalmente quando exagera, né? Quando põe algo modesto, aquela pessoa que tem o bumbum bem diminuto mesmo, são as que querem, às vezes, exagerar mais e mais risco de complicação. O ideal é ela pôr algo modesto, compatível com a largura do quadril, né? Não algo exagerado, compatível com a grossura da perna, porque senão fica aquela coisa, uma projeção de glúteo enorme, uma coxa fina, fica um negócio extremamente esquisito e a gente vê muito disso por aí, né? Para você ver só elogios, né? Da cirurgia, eu, na verdade, estou prestando atenção no que falo, não estou conseguindo acompanhar, mas eu estou vendo aqui, ó, tudo só elogios. A gente vê a qualidade, a postura, a ética médica nessas horas. Só elogios. Não tem críticas. Uma outra coisa, que a mulherada que faz abdômen fica com aquele receio da cicatriz na hora do biquíni. Essa cicatrização, já tem uma nova técnica que reduz, fica mais fininha, mais baixa? Então, na verdade, é assim, a altura da cicatriz, ela depende do que o cirurgião faz, né? Então, para ela ficar baixa, você precisa cortar baixo. E não adianta querer esticar um abdômen que não tem tanta flacidez e tentar ou que o umbigo é alto, então você tem que esticar muito esse abdômen, que a cicatriz vai ficar elevada. Porque aonde essa cicatriz vai ficar posicionada, ela é fruto da interação, da tração da pele, que é trazida de cima do umbigo lá para baixo. Se isso estiver muito tenso, esse pubis sobe, a cicatriz fica alta. Eu, particularmente, não gosto das cicatrizes altas. Eu tenho usado muito, eventualmente, a gente faz uma cicatriz vertical para poder baixar a transversal. Parece maluco, você ganha uma cicatrizinha a mais, mas a verdade é que a gente preserva mais pele. E esse cicatriz vertical é o buraco velho do umbigo fechado na vertical. Isso permite que você ganhe um pouco mais de pele e que essa cicatriz não fique tão tensa, tão tracionada, permitindo que a cicatriz fique mais baixa. Então, assim, quando a pessoa quer a cicatriz baixa, é possível ter ela baixa, ser bem escondidinha. Às vezes pode ser necessária essa pequena vertical que a maioria das pessoas não vai notar a existência, ou se notar, não vai estar relacionada com a cirurgia plástica do abdômen, porque quem vira uma pequena vertical abaixo do umbigo, entre o umbigo e a cicatriz ali perdidinha, pode achar que foi uma cicatriz de uma cirurgia por vídeo ou coisa do gênero. A grande maioria não é nem perceptível. Então, é possível bons resultados. As pessoas tentam fazer, acham que o mini abdômen substitui o abdômen, né? Mini abdômen é uma cirurgia
para quem tem o músculo afastado e não tem flacidez de pele. Então, mini abdômen é para aquela pessoa que não chega a dobrar a pele. Ela pode ter uma discreta sobrinha em cima da calcinha, mas o umbigo não é triste, ele não olha para baixo. Então, o bom mini abdômen, ele vai ter resultado se o paciente for bem selecionado. Se a pessoa tem aquela flacidez de pele grande, não dá para retirar com mini abdômen, porque ela precisa retirar a pele, né? E é muito difícil você ouvir falar de alguém que fez plástica do abdômen que se arrepende pelo tamanho da cicatriz. Você vê as pessoas se arrependerem porque a cicatriz ficou alta, ou porque aquela pessoa tem uma cicatriz que tende a um queloide, a uma hipertrofia, e não fica uma cicatriz tão delicada. Mas é possível você ter essas cicatrizes baixas. Pacientes que já têm a cicatriz alta, elas podem tentar abaixar essa cicatriz. Não é a mesma coisa que já fazer baixa, tá? É bem difícil baixar, mas é possível, tá? A gente tem alguns casos que a gente consegue isso. Mas dá para ser bem feliz com essa cicatriz, sim, né? Até porque é para ser na altura da cesárea, né? Um biquíni baixinho é para cobrir uma plástica do abdômen. Tá. E facial, que aí já é minha praia. Alguma novidade assim do facial? Eu fiz, né? Quanto tempo faz que você fez a minha blefaro? Eu fiz vários procedimentos. Blefaroplastia, isso. E, Já Adriana, faz eu não lembro, deve ter 3 anos já? 3 anos, né? Acho que uns 3 anos. Então, a minha ficou ok, natural, não precisou de retoque. A mulherada estava perguntando, né? Recuperação rápida, né? Foi uma semana e só senti Normalmente, um pouquinho. pálpebra super tranquila, né? O que tem Eu só hoje muito... sentia, Hã? eu só sentia tipo uma areiazinha porque por causa do laser aqui da bolsa, né? Mas passava, pingava colírio. Colírio Ok. melhorado, exatamente. É assim, a cirurgia da pálpebra é uma cirurgia tranquila. Hoje a gente tem muita gente tentando as harmonizações faciais, métodos de preenchimento para tentar substituir cirurgia. Esses procedimentos são bons, mas não são substitutos de cirurgia, eles têm sua finalidade. O processo de envelhecimento da face ele tem 2 componentes básicos. Um é perda de volume. O idoso, o velhinho, ele vai ficando com a cara murchinha, com menos gordura, perda de tônus, mas tem essa flacidez de pele, que é a perda de tônus. Então, o que se nota? Muitas vezes você melhora a flacidez de pele, mas continua faltando volume. Para isso serve o preenchedor, os bioestimuladores. Agora, tentar tratar toda a queda de face com preenchimento, com tratamento estético, além de oneroso, os resultados são pobres. Aquela A pessoa pessoa que já fica tem assim. um dogzinho aqui caído, para ela elevar esse bulldog, o que ela precisa preencher aqui é... Então, assim, um pouco de preenchimento vai repor o volume, pode dar uma melhorada no aspecto, mas não substitui a cirurgia, né? Então, a cirurgia é bem indicada no momento ideal, a pessoa tratando a pele, ela pode ser fantástica, tem durabilidade aí de pelo menos 10 anos para mais. Então, até financeiramente, o que parece caro se torna muito mais barato do que os próprios tratamentos estéticos, que eles têm que ser refeitos periodicamente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem lugar que é volume, tem lugar que a pessoa tem a massa do rosto mais murchinha, precisa preencher. O sulco numa pessoa aí em torno dos 40 anos, perto dos 50, que ainda não tem tanta queda, dá para ser preenchido. Agora, já tem uma queda grande, já faz o sulco que a gente chama órbito palpebral caído, já começa a ter perda da linearidade que a gente tem entre a pálpebra inferior e a região da comissura labial. Então, ela precisa colocar os tecidos no lugar, não é só repor volume, né? E também bom senso. Bom senso, quando eu te procurei, que eu falei fazer preenchimento no nariz, porque o nariz traumático, de 4 cirurgias, você já sabe todo o histórico, né? De trauma, você falou, eu só faço se você não for mais fazer nenhuma cirurgia, porque fibrosa. Então, vai daquela consciência do profissional
a falar, né? Os prós e os contras, né? Só fiz o preenchimento porque você não ia operar mais, né? Porque se você vai operar, você fica pondo esse produto que preenche, que ele estimula um pouco o colágeno, então você cria um tecido de cicatriz. Se uma hora você fala que quer operar, a dificuldade já era grande, vai ser maior ainda, né? Então você tem hora que você tem que escolher o caminho, né? Tem os fios de sustentação, são uma alternativa boa para quem não tem condições cirúrgicas, condições que a gente diz saúde para ir para uma cirurgia, né? As pessoas às vezes querem fazer o mais barato. Um fio de sustentação, ele pode estimular hoje o colágeno com os fios que são de produtos de estimulação, mas a durabilidade, como resultado de cirurgia, não é nem cheiro de uma cirurgia, né? Então, tem lugar, sim, pode ser feito, mas às vezes as pessoas têm que pesar muito bem, né? Ganhou. Porque também tem que tratar a pele, né? Não basta só preencher, preencher. Sim, sim, uma boa pele é a base de tudo. Eu já recebi pacientes que você via senhorinhas que tinham flacidez e tinham a pele muito ruim e queriam operar. Só que a pessoa vai operar, ela acha que a hora que você esticar a pele dela, você vai dar uma pele nova. E não vai, a pele vai continuar sendo aquela que ela não tratou. Em casos assim, às vezes é preferível tratar a pele antes, ver o nível de satisfação. Tive casos que foram tratar a pele, ficaram tão felizes de ficar com aquela pele mais viçosa, com brilho diferente, hidratada, que nem quiseram tirar a flacidez de pele, ficaram felizes só em tratar a pele, né? Já vai do profissional dele fazer essa leitura, porque a pessoa já vai com toda aquela carga emocional, né? Eu quero fazer isso. Daí o profissional entender, ver o problema, tentar analisar para ter um resultado mais favorável, né? Porque acaba sendo um psicólogo também, né? Ou eu brinco que nós, cirurgiões plásticos, somos psiquiatras de bisturi. E às vezes Exatamente. você cura complexos, muitas vezes você tem que identificar que essa pessoa tem um grande complexo, e muitas vezes a cirurgia, ela acha que a cirurgia vai melhorá-la, a cirurgia não vai trazer aquilo que ela quer e ela vai se frustrar e você vira o pior médico do mundo. Então, tem momentos que a gente tem que lançar dos conhecimentos da área de psiquiatria, de entender melhor as pessoas, né? Aliás, a base da boa medicina passa por dois pontos, né? Uma coisa que as pessoas perderam muito a capacidade de ouvir, né? Dos dois lados. O médico de ouvir o que o paciente quer, o paciente de ouvir o que ele pode ter, né? E justamente o entender, né? As pessoas não ouvem e não estão preocupadas em entender umas às outras, né? Então, tem que entender o que o paciente quer, às vezes, mais do que saber o que eu vou fazer, porque é aí que eu vou saber o que eu vou fazer, né? E o profissional confiável é aquele que fala não. Sim. E a gente tem algumas fases, né? Você pensa alguém no começo de carreira, ele quer superar todos os casos, né? Então, a tendência é você sempre falar sim. A experiência mostra que você não deve sempre falar sim. Mas uma coisa que a gente brinca, né? O bom cirurgião, ele não se mostra no casinho feijão com arroz de todo dia, aquela prótese da menina novinha. Ele se mostra no caso que você tem que corrigir um problema, né? Um caso secundário, um caso que foi mal sucedido e que procura para ter um reparo daquilo, né? Nessa hora que é na hora de você dar uma assistência e na hora de você fazer um caso complexo, né? Um caso complicado. Uma dica que eu sempre deixo para as pessoas, né? Hoje vocês estão muito fácil checar qualquer médico. Você está a 2, 3 cliques de saber tudo da vida da pessoa. Então, 2 lugares fundamentais para checar se o cara tem especialidade. O Conselho Regional de Medicina, que é o cremesp.org.br. Todo médico tem obrigação de registrar sua especialidade ali, né? Até deu confusão esses dias, o ministro interino, parece que ele é psiquiatra, psicoterapeuta, e falaram que ele não tinha registro. Ele não tem
registro, ele não registrou no conselho a especialidade, mas ele é médico. Então, dava a entender que ele era um médico sem registro. Não é isso, né? Então, assim, uma falha dele. Ele deveria estar com o título dele lá registrado. E cada sociedade de especialidade tem também o seu banco. Então, no caso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você também pode consultar qualquer cirurgião ali. Tem muita gente que nunca fez especialização, acompanhou alguém e sai fazendo por aí há anos, confundido como sendo especialista. E o que a gente pega de casos dessas pessoas para fazer a correção não está escrito, né? Tem gente que vem até fugido, né, de fora. Isso acontece. Bom, eu já venho você conhece a minha mãe, já fez cirurgia nela, já é uma cultura familiar da cirurgia plástica. Tem amigas Sim, que sem morrem de dúvida. medo, até uma que perguntou aqui do abdômen, tá criando coragem. Eu falo, você não tem medo? Eu falei, não, tenho medo de não poder fazer, Então, porque é uma natural coisa que se sentir bem. uma coisa assim, o importante é a pessoa selecionar um cirurgião da confiança, se sentir segura. Eu não vou agradar todo mundo, vai ter gente que vai chegar aqui no meu consultório e vai falar, não gostei do Fábio, não senti segurança, não fui simpática a ele, é natural, toda a gente tem que saber lidar com isso, é possível, ninguém consegue agradar a todos. A pessoa tem que escolher um bom profissional, ela tem que ter confiança nesse profissional, já é meio caminho para o tratamento. Tem que ter acessibilidade a esse profissional, né? Assistência antes, depois. Tem que ser explicado, dado o termo de consentimento, explicado os riscos. E a verdade, para você superar seu medo, você tem que ter conhecimento. Você tem que ir atrás da consulta, tem que ir atrás de conhecer, saber porque você tem medo. Tem muita gente que tem medo do que não conhece, do que não sabe. Às vezes tem medos infundados, medos do desconhecido, é natural. Então tem que conhecer. E a outra coisa que eu falo, o momento de cada um operar é quando a sua vontade supera seu medo. Enquanto seu medo é maior do que sua vontade, ou você vai buscar conhecimento para superar esse medo, ou você não deve fazer mesmo. Né? A gente deve fazer a coisa com confiança, com segurança. Existem riscos, eles devem ser esclarecidos. Né? É o jeito de se fazer. Tem que tirar todas as dúvidas, tá, com o profissional, sanar todas as dúvidas, ter certeza. Exato. Sempre desconfiar daquela coisa que ou você fecha hoje ou a gente não consegue manter o preço. É muito comum isso, as pessoas que vão no embalo. Já recebi vários pacientes, doutor, fui, me encantei, depois fiquei com vergonha de desmarcar, me arrependi. Ou seja, você tem que ter sua autonomia. Você assinou um papel lá que você vai pagar uma multa, então você não assina nada. Passa numa consulta, vai para casa, vai pensar. Aqui eu ninguém é pressionado para fechar logo, muito pelo contrário. Quando a pessoa vem aqui já decidida que ela tem uma data, eu quero que ela volte com os exames, com as dúvidas, com tudo. Por quê? A boa satisfação não é um bom resultado apenas, é o resultado bom que chega onde aquele paciente quer. Se aquele paciente quer algo que eu não posso dar, eu posso fazer a melhor cirurgia do mundo e ele vai se frustrar. Né? Então, não é esse o nosso objetivo. Né? Tá. Nós temos mais 15 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E eu tenho uma, assim, o que tem de novidade nessa área de cirurgia plástica? Tem algumas novidades, alguma coisa que você queira acrescentar? Que você acha pertinente? Tem surgido produtos cada vez mais novos, mas não são tão novos assim. A área da plástica e da medicina, ela é uma área que sofre alguns ciclos, né? Você entra com um produto, de repente outro supera e aquele volta melhor, né? Hoje, assim, a cirurgia em si, ela pode ter alguns acréscimos de tecnologia, mas é coisa que eu sempre falo, o paciente tem que ir atrás do médico da boa cirurgia. Se ele vai cortar com bisturi, se ele vai cortar com a tesoura, se ele vai cortar com o último laser da última geração, o resultado vai ter muito pouca diferença. Né? Então, não troquem qualidade de serviço por tecnologia. A tecnologia não faz nada sozinho.
uma coisa que eu sempre brinco, as pessoas falam cirurgia robótica, é ótimo, só que as pessoas, até o nome ele engana um pouco, né? O robô da cirurgia não faz a cirurgia sozinho. É como um videogame. Tem um médico controlando o robô. Na verdade, o robô, se você assistir o filme Avatar, você tem aqueles, além do Avatar, você tem aquelas, o homem entra em umas máquinas que ele movimenta o braço, movimenta um braço gigante, né? Isso seria como umas órteses, né? Um robô cirúrgico, hoje em dia, ele é isso. Tem um médico, uma tela com visão 3D, com controle no pé e na mão, controlando o robô. Qual a vantagem? Um movimento que ele faz grande, esse movimento ele é minimizado, ele é controlado por esses sistemas de maximização ou minimização dessa órtese. Então, quando você tem uma coisa pequena, você movimenta grande para ele movimentar pequenininho. Então, você aumenta a precisão. Mas quem está fazendo isso é um médico, não é um robô, né? E o inverso também. O cara quer fazer um negócio gigante com um robô gigante mexendo em volta. Ele vai mexer o joystick pequenininho e o movimento ampliado na máquina, né? Então, na verdade, a geração dos cirurgiões aí robóticos é geração de cirurgião novo, que jogou muito videogame, que tem habilidade, parece brincadeira, mas não é, habilidade com videogame, né? Na plástica, isso está entrando um pouquinho para a plástica do abdômen, só que aquilo, qual o caso que teria indicação de uma diástase de reto por robô? É aquela pessoa que tem o músculo afastado, mas não tem flacidez de pele. Você pode resolver com mini abdômen, essa pessoa às vezes já tem a cicatriz de cesárea, ou você pode fazer uma robótica, né? É a área que mais entrou. Deve logo entrar um pouco mais para a face, vai e volta. Algum tempo atrás estava a febre de fazer vídeo no lifting frontal. Isso já caiu, muita máquina, muito trabalho, muito tempo, e você consegue resultados similares com outras técnicas que não precisam tanto maquinário, né? Ótimo. E o custo, por conta desse momento, aumentou por causa de conseguir o Então, hospital? não, a pessoa pode até gastar um pouquinho mais, porque tem esse exame que ela tem que fazer da sorologia e tem às vezes, a tomografia. A sorologia normalmente não é feita pelo convênio para triagem, para cirurgia, né? A tomografia a gente às vezes consegue paciente usa o convênio, mas os hospitais talvez tenham se contentado, talvez gastem mais material, diminuam um pouco o custo. Se você for pensar só o que elevou o custo de máscara, né? A máscara cirúrgica, os EPIs, é absurdo. Então, eles têm que se adequar, né? Não dá para, nesse momento, também elevar, porque eles vão perder, né? Tá. Você está fazendo cirurgia só aqui em São Bernardo ou São Paulo Eu, há também? algum tempo, tenho me focado aqui. Recente, andei indo para São Paulo, quando tem pacientes que, por qualquer motivo, a gente precisa operar no hospital em São Paulo, a gente vai, né? Mas aquela história, agora estaria até tranquilo para ir. O problema é quando tiver a volta de tudo, às vezes você leva 2 horas para chegar no Einstein, 1h30, 2 horas para chegar no Sírio, 2 para sair do Sírio. Então, do Oswaldo Cruz ou qualquer um desses hospitais em São Paulo, São Luís. A gente está com os hospitais tão bons em São Bernardo, hotelaria pode não ser a high-tech de primeiríssima linha, mas em termos de qualidade de materiais Segurança. médicos, segurança, estão muito próximos dos hospitais em São Paulo. Então, eu não vejo grande necessidade, né? Sou morador daqui de São Bernardo também, então, qualidade de vida para todos nós, né? Hoje, acho que isso ajuda muito, mas paciente precisando, querendo, às vezes a gente vai para São Paulo, não tem problema. Eventualmente vai para São Caetano, para o Brasil, mas São Paulo está cada vez mais caótico, né? O paciente marca uma cirurgia, ele tem que ver se é o dia do rodízio do carro dele, porque até Mas isso... o seu consultório também vive lotado, né? Aqui em São Bernardo. Depois de 20 anos, né, Adriana? Graças a Deus não dá para queixar, né? Não dá para reclamar, né? E sempre buscando uma coisa ética, né?
nunca investimos em propaganda ou qualquer coisa do gênero, sempre crescendo com um crescimento orgânico, com consistência, né? No boca a boca do paciente. É isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa que é boa para você mostrar para o paciente que você está presente, que você está disponível, mas o que traz o paciente é confiança, né? Exatamente. Eu só indico quem eu confio, quem eu já fiz, porque aquela coisa são duas imagens, né? A imagem do profissional e de quem indicou. Porque qualquer coisa Exatamente. fala, você me indicou tal pessoa, né? Sim, sem dúvida. Aí eu falei assim, eu tenho total confiança, porque eu falei assim, eu entreguei meu rosto, Muito várias obrigado. pessoas também. Inclusive, ó, o Botox já tá vencido. Você está preso em casa com medo de sair, É, né? até você perguntou se eu tinha mexido no nariz. Eu falei, não, é maquiagem mesmo, é contorno, Vai aprendendo, né? Faz bem, iluminação. faz A bem, gente vai se parabéns. virando. Muito Então, você quer bom. falar onde que fica seu consultório para o pessoal? Como te localizar? A gente finalizar, a gente tem 7 minutos. Alguma outra Então, observação? a gente está aqui no Centro Empresarial Mediterrâneo, na Mediterrâneo 290, sala 35. Dá para me achar pela internet, Dr. Fábio Eu vou pôr Salata, depois aqui, a aqui hora no que eu salvar. site, aqui no Instagram, dr.fabiosalata. Telefone, tem o WhatsApp do consultório, tem o telefone da clínica. Então, estamos aí tentando estar presente nas mídias sociais, né, para as pessoas justamente facilitar a localização para aqueles que são indicados, né? Há algum tempo era interessante, as pessoas vinham com um cartãozinho que tinham pego. Hoje as pessoas nem pegam cartãozinho, né? Já vi paciente que pegou o cartãozinho, tirou foto e largou o cartãozinho na mesa, né? Então é uma coisa que cada vez está sendo mais superado, né? Então um indica, outro indica. Uma vez foi interessante, eu atendi uma paciente que me tirou um cartão da bolsa. Nossa, o primeiro cartão que eu fiz em São Bernardo, né? Aquelas coisas completamente diferentes do de hoje. Nossa, doutor, guardo desde quando me indicaram, né? É interessante. E E eu por mais que as já mídias facilitem a busca, a localização, né? Acho que a confiança tem que vir em primeiro lugar, né? sim, mas lembra desde quando eu te conheci, quando eu fiz a assessoria para sua mudança de consultório, que eu te falava, rede social é importantíssimo. E agora mais que nunca. Então, agora eu percebi isso nesse distanciamento, que a gente tivemos menos trabalho, tal, aí você começa a fazer curso, começa a perceber que as pessoas estão tentando te achar e isso está fazendo falta, elas querem conversar com quem operou, ver quem operou. Antes eu falava, vai no consultório que você encontra quem operou, né? Agora pode ter esse canal também, né? Você vai consultar e poder se comunicar com outras pessoas nas redes sociais, né? Sim, muitos colegas seus estão fazendo seu atendimento online, né? Só consulta virtual, né? Ela na plástica, ela pode ser útil para o segmento pós-operatório, e a gente já é rotineiro fazer um contato. Tem muitos pacientes que vêm, brasileiras fora, que moram fora e vêm para operar, elas fazem antes um contato, então a gente explica muita coisa por um contato à distância, sempre deixando claro que quando ela chegar, tudo vai depender do exame físico, porque aquilo, por mais que a telemedicina entre, tem coisa que ela não substitui, né? Eu preciso ver a firmeza da sua pele, eu preciso tocar a sua pele, ver a espessura. Então, por mais que você possa ver a imagem da pessoa, não é igual, né? Então, eu sempre deixo a pessoa vai vir já com o exame, já orientada, já sabendo quanto vai gastar, como eu posso, quando pode voltar, mas sem a certeza absoluta de que a hora que ela chegar, aquilo que ela vai fazer. É uma fortíssima probabilidade, né? Então, a gente já vinha usando disso, é o único jeito, porque um paciente chega de fora, você vai fazer uma consulta presencial, vai fazer exame, vai voltar, fica inviável. Esse paciente tem que ficar 3 meses no Brasil para poder operar, não dá, né? Então, a gente tem feito isso já há algum tempo
usando a assessoria da conversa, mas a consulta mesmo é presencial, né? A gente tem quase 3 minutos e pouco. E os homens estão procurando muito? Aumentou a procura dos homens? Então, Cirurgia? existe uma procura relativamente grande. Eu, talvez pela minha história, a procura não tem um aumento tão significativo, porque quando eu vim para São Bernardo, eu estava associado a ginecologistas, né? Então, tinha até situações engraçadas. Eu operei a mulher, o marido vinha, doutor, fiz uma cirurgia semana passada, eu não falei com o senhor, porque o senhor só opera mulher. Não, eu opero só mulher. Mas tem uma procura maior, drena muito mais esses pacientes, os colegas fazem implante de cabelo, né? Porque às vezes é a porta de entrada para a vaidade do homem, corrigir a calvície, né? Mas agora os tratamentos, pele, que tem muitos que estão querendo rejuvenescer, né? Tem. A gente faz um bocado de pálpebra, kit às vezes tem procura, lipo. É muito A comum jovens bolsa, né? mastia isso na blefaroplastia. O jovenzinho com ginecomastia, né? Que é aquela mama no homem, né? A mama, Entendeu? É que bem incomoda comum. muito. Isso. E aí muitos homens depois começam também aquilo. A plástica não é que ela vicia. Depois você faz uma e vê que não é um bicho de 7 cabeças, você vê que o pós não é aquilo que falava antigamente, não é aquele desmonte. Então, você consegue realmente o paciente se tornar mais assíduo. Já que estamos acabando, gostaria de agradecer a todos que estão elogiando a gente. Apareçam, venham tomar um café conosco. Claro, não tudo de uma vez agora, que as medidas aqui no consultório a gente tem procurado diminuir o número de consultas, as pessoas se encontrarem menos na recepção. Então, a ideia é que vocês tenham toda a segurança, mas estamos à disposição. Podem entrar em contato pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Ali a Amanda, quando é para marcar, ela seleciona. O que precisa de pergunta, ela passa. Os que já têm meu telefone precisando, o WhatsApp está à disposição, o telefone está à disposição, sempre para dar um bom atendimento para vocês. As pessoas não sabem, mas às vezes se machucou, precisa de uma sutura. A gente pode fazer, já fiz várias suturas aqui no consultório, claro, dá para ser aquela coisa, se for para o centro cirúrgico, eu vou precisar ir para o centro cirúrgico, mas às vezes a gente faz aqui na salinha de procedimento uma pequena sutura, alguém que se machuca, não é nosso carro-chefe, a gente procura fazer isso para quem já é nosso paciente, está com medo de ir no hospital, a gente faz aqui. Até para não ficar com cicatriz, No né? pronto-socorro, né? Não ficar com cicatriz é um mito, mas o plástico consegue tratar ela melhor e deixar ela Minimizar. melhor, né? Minimizada. Quem também precisar do contato dele, é só me falar que eu passo por direct, passo no WhatsApp, o contato do Ótimo, Fábio. obrigado. Eu agradeço imensamente, é um Eu é querido. que agradeço a oportunidade de conversar com você sempre apoiando o nosso trabalho. Agradeço muito a nossa conversa aqui. E lembranças, um beijo para todos aí. Obrigada, a gente tem 20 segundos, vai começando a cair, mas rendeu, foi um papo proveitoso. Eu gostei, é um assunto. Nossa, então, gente, pode ir com segurança, tranquilos, Sim, fazendo com sua certeza. cirurgia, que tá tudo tranquilo. Eles já sabem, já tem os protocolos já pertinentes para esse momento. Tá bom? Ótimo.